Alô, Baixada Santista, Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nessa segunda-feira, primeiro quero agradecer a algumas manifestações que nós tivemos aí no nosso retorno na semana passada. Muito obrigado, alguns telespectadores transmitindo aí o abraço, a gente fica muito feliz, e também as congratulações. Muito obrigado. Hoje nós já tínhamos antecipado, nós vamos fazer aqui eu não diria um debate, e sim nós faríamos uma avaliação, principalmente para as pessoas que estão em casa, que às vezes não se preocupam tanto com as eleições em outros países, não é? Nós tivemos na semana passada a eleição nos Estados Unidos, o Obama acabou sendo reeleito, uma disputa muito acirrada. E quais seriam os impactos da reeleição do Obama, e se eles existem, para o Brasil e também para a nossa região? Não é um momento de expectativa, nós vamos apurar algumas notícias já trazem modificações no pensamento político que o Obama pretende imprimir, até por essa dificuldade de eleição, que pode também ter sido o motivo dessa crise econômica que os Estados Unidos atravessou e de algumas ações que o Obama não conseguiu implementar no seu primeiro mandato. E agora reeleito, e para isso nós trouxemos o professor João Carlos, professor de Relações Internacionais da Unisantos, gentilmente vindo ao programa, a presença da Maria Luísa Justo Nascimento, mestre em Direito Internacional e professora de Teoria de Relações Internacionais da Exanc Santos. E ao meu lado, o Fernando Chagas. Todos conhecem, porque o Fernando Chagas é muito assediado. Não é? Nós fizemos aqui, levamos 2 anos para juntar as economias para pagar o cachê para o Fernando Chagas, está vindo no programa, de que o cachê dele é muito alto, mas a nossa produção resolveu abrir os cofres e trouxemos o Fernando Chagas. Nesse início de semana, a gente sempre pede, não é, a todos os nossos telespectadores, principalmente aqueles que são assíduos, não é? Principalmente meu amigo Uriel Vilas Boas, preocupado com quais serão as atrações da semana. Amanhã nós vamos dar continuidade, nós trouxemos aqui os candidatos à subseção Santos da OAB, no caso trouxemos a Sônia Catarino, trouxemos também o Rodrigo Julião, e amanhã o Denis Hermida virá com parte da diretoria para expor suas ideias, o que ele pretende caso eleito para a OAB Subseção Santos. Fernando, boa tarde, obrigado pela participação, desculpa a brincadeira, mas de certa maneira essa eleição americana foi uma eleição que, primeiro, o Obama sentiu o fio da navalha, né? Quase que as coisas escapam pelas mãos. E os debates foram importantíssimos, né? O primeiro debate ele foi muito ruim e nos outros conseguiu se recuperar. Uma prova, e nos Estados Unidos é curioso, eu assisti, dos 3 assisti 2 debates, não tem aquela rigidez do tempo, né? É uma coisa muito mais tranquila, mais gostosa. Boa tarde e obrigado pela sua participação. Olá a todos, um abraço aos amigos, é um prazer estar aqui com você, Capo de Casa. Né? Só espero que o imposto de renda não venha me cobrar o cachê que você está me pagando, né? Pelo amor de Deus. De uma forma geral, eu não vou dizer que o Obama ganhou essa eleição e nem que o Mitt Romney perdeu. O que eu vejo nessa situação foi uma série de fatores que até para mim, surpreendente, houve uma vitória relativamente fácil para o Obama, não em relação aos números. Os números até foram menores do que das eleições anteriores. Mas no colégio eleitoral,
que é o que decide, o Obama teve uma vantagem surpreendente, até maior do que o esperado. Isso por quê? Porque ele ganhou em Colorado e em Nevada. Por que ele ganhou em Colorado e em Nevada? Porque a participação dos hispânicos e das mulheres foi muito grande ali. E quem vencesse Ohio, naturalmente venceria essa eleição, e ele venceu em Ohio. Além de vencer Ohio, levou o Colorado, levou Nevada e levou... Provavelmente leve a Flórida também, mesmo que não ainda leve. Houve uma recontagem. Mas dessa vez, diferente do Bush, não vai alterar nada. Não vai dar filme. Não, ele tem 33 votos a mais no colégio eleitoral, no Flórida tem 27 votos. Mas por que eu digo que o Mitt Romney não ganhou e nem perdeu, e nem o Obama ganhou e nem perdeu? Na realidade, quem perdeu essa eleição foi o Partido Republicano. O Partido Republicano perdeu a grande oportunidade de ganhar essas eleições. O Obama, durante esses 4 anos, enfrentou uma crise enorme. Um PIB crescendo em torno de 2%. Para os Estados Unidos, isso é muito pouco. E, além disso, um desemprego que variou entre 7% e 8%. Para americano, isso é terrível. Além disso, o Obama não conseguiu atender às expectativas que ele criou no passado. Mas, mesmo assim, ele foi eleito. Por que ele foi eleito? Além de, nessa reta final, nesses 2 debates, e principalmente nos 15 últimos dias, ele ter mostrado que, ao contrário do que os republicanos falaram, ele não enterrou os Estados Unidos, aliás, ele recuperou, impediu que os Estados Unidos se enterrasse mais ainda. Mas aí foram decisivos os votos das mulheres, dos hispânicos e dos negros. Embora os Estados Unidos ainda tenham 67% de brancos, aquele que nós dizemos pescoço branco, aquele texano, aquele branco radical, o Partido Republicano tem que rever a sua forma de fazer política, senão ele corre o risco de perder sucessivas eleições, porque quem está decidindo os votos, na realidade, são os independentes e esse grupo formado por mulheres, hispânicos e negros. E isso o Obama ele soube captar muito bem. Diminuiu a diferença de votos, diminuiu, mas no colégio eleitoral ele teve até uma vitória relativamente fácil, para mim, a surpresa. Ele ganhou Ohio e, além de ganhar Ohio, ele ganhou outros estados que deveriam ir para os republicanos e foram para ele. Professor, boa tarde, obrigado pela participação. Um amigo meu que mora nos Estados Unidos falou assim para mim, puxa vida, aqui é tão simples que no mesmo dia a gente vota até para o xerife. Né? A cartilha ali tem os nomes até do xerife da cidade, com muita facilidade, de forma tranquila, né? Aqui eu fico pensando se nós chegaremos num momento que evitar isso de praticamente a cada 1 ano e meio você tem todo um estresse de uma eleição. Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde aos demais membros da mesa. Bom, uma das reformas políticas que a gente deseja é que a gente altere as datas das eleições, né? Foi feita a partir de 82, a gente já teve uma série de mudanças, mas quem sabe um dia a gente vote. Até uma coisa interessante no sistema americano para a gente pensar, e o professor Dalmo Dallari uma vez chamou a atenção disso, é a questão de eles votarem até no Poder Judiciário. Ainda mais nesse momento que a gente vê que o Poder Judiciário ganha tanto espaço na mídia, tem aparecido, principalmente com o julgamento da ação penal 470, é interessante a gente analisar um pouquinho desse cenário americano e estudar as eleições nos Estados Unidos. Sempre aprende-se muito, porque até a questão dos votos indiretos, de como funciona, a questão do pacto federativo muito forte. Então, acho que é bastante interessante. No caso do judiciário, o promotor, não é? Não, você também tem a questão do juiz comunitário, tal, que acaba decidindo as questões. Em você primeira tem uma instância, é isso? Sim, como se fosse sim. uma primeira instância. Também é eleito? Sim, você tem a votação local, tal, para escolher, que de certa forma é bastante coerente, né? Se você pensar no sistema que pauta, principalmente na questão dos costumes, né? O sistema consuetudinário, é interessante você pensar alguém que seja um representante dos costumes, alguém que a comunidade veja como um representante, alguém que possa defender esses costumes em favor do que vai ocorrer, em favor da luta contra atos ilícitos e por aí vai. Qual foi a sua avaliação na eleição que o Obama saiu vitorioso? Eu achei que, né, dentro daquilo que o colega já colocou, achei que ele foi, primeiramente, assim, beneficiado pela ineficiência do Partido Republicano em conseguir o voto das minorias. Né? É interessante que ele colocou, né, o professor já colocou a questão dos negros, a questão dos hispânicos, a questão das mulheres e mesmo os homossexuais também nos Estados Unidos tiveram um forte apoio ao Obama. Então ele conseguiu se colocar como candidato das minorias. Né? Então você vê até a questão do ponto de vista geográfico, aqueles estados onde você tem um quadro de desigualdade social e até o de alguns conflitos étnicos mais bem acirrados, você tem um quadro de vitória do Obama. Então, de certa forma, ele conseguiu incorporar
né, o sentimento, apesar das decepções que porventura possam ter ocorrido no primeiro mandato, mas ele conseguiu trazer esses votos para si e num discurso que, na verdade, caracteriza bem a questão da moderação, né? O Obama é um sujeito extremamente moderado, seja na política externa, seja na política interna, na questão econômica, é um cara que está trabalhando bastante para tentar recuperar o sistema americano e se contrapôs ao Partido Republicano, que foi o grande derrotado, principalmente que continua numa luta para tentar salvar 1% da população mais rica de uma cobrança de impostos mais efetiva. Então, o Obama bateu forte nisso. Bateu forte nisso, e é interessante que isso é um artigo agora do Paul Krugman, e ele coloca, né, que o Obama ele deve, se for para fazer o confronto com o Congresso, que ainda é de maioria republicana, que faça, porque quem tem a perder são os Estados Unidos. Mas no futuro ele seria beneficiado por conta de os republicanos assumirem o risco pela decadência dos Estados Unidos, a decadência econômica, porque ele está pensando num sistema onde ele beneficiaria as classes mais baixas, um sistema de impostos que acabaria cobrando mais os mais ricos, né? Então eles têm essa disputa ainda interna. Professora, boa tarde, obrigado por vir ao programa. E é lógico que essa interferência das mulheres é fundamental. Primeiro porque elas são maioria, pelo menos no Brasil, né? Deveríamos ter essa diferença nas eleições mais materializadas. Infelizmente, aqui no Brasil, os homens continuam na frente, apesar de vocês dominarem metade, um pouco mais da metade dos votos. Boa tarde, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Augusto. É um prazer estar aqui. Qual foi a sua avaliação no cenário internacional com a eleição do Obama? Particularmente, creio que Obama foi o melhor. Eu acho que ele venceu por ele, pelas propostas dele, pelo trabalho dele. E acho que vai ser muito bom, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, para toda a comunidade internacional. Por quê? Primeiro, porque o Obama é um conciliador, é um político moderado, ele tem bastante consciência social, e foi isso que fez com que as minorias dessem o voto para ele. Ele soube manejar bem a economia americana, ele pegou uma herança maldita, do governo Bush, 2 guerras, uma no Afeganistão, outra no Iraque, que acabaram com a economia americana. Isso tem que ser dito. Por que a economia está assim ruim? Por causa dos gastos excessivos dessas 2 guerras. E então ele conseguiu, não digo que ele fez o que poderia ser feito, não poderia fazer muito, não poderia fazer milagre. Eu acho que ele conseguiu trabalhar dentro desse cenário difícil de crise. O desemprego está melhorando, embora de maneira ainda tímida, mas está melhorando. Na área da política externa, nós vemos uma clara diferença. Como eu falei antes, ele é um presidente moderado, conciliador, ele não tem ideias intervencionistas, é contrário a intervenções internacionais. Só fazer uma interrupção. Num dos comícios do seu adversário, acho que foi transmitido num estado que tem uma unidade de força aérea, não é? E o Mitt Romney estava falando e passou um caça. Eu adoro esse barulho. Eu adoro esse barulho. É para você ver. Cara, né? A população, as pessoas estavam no comício, ficaram enlouquecidas, né? O lado mais radical. O lado mais radical de querer uma guerra, exatamente, o lado belicista. Que coisa. Dos republicanos. Eu concordo com o professor Chagas que o grande perdedor não foi nem o Mitt Romney, foi o Partido Republicano. Olha, o Partido Republicano, eu acho que precisa se renovar, dar uma parada e mudar conceitos, mudar muita coisa, porque é um partido que realmente está representando muito ideias retrógradas, ele não está acompanhando a modificação do mundo mesmo. Professora, 2 questões. Primeiro, nós temos um mapa dos estados, mas antes,
Coloca a foto. Nós temos o vídeo dele chorando. Vamos soltar o vídeo do Obama chorando? Porque muita gente achou o presidente americano chorar. Ele é humano, duvidavam né? que isso existia. Ele é humano. Ele é Não, humano. alguns duvidavam. Mas na situação em que ele foi reeleito é realmente emocionante. Com certeza. Foi como a sim. professora falou, né? Ele levou essa eleição. Acredito sim. que outro democrata, talvez a Hillary Clinton, né? Não conseguiria Mas levar. é que ele tem um carisma, que talvez a impressionante. Hillary não tivesse. Não tivesse, é. Vamos ver o vídeo? Tá no ponto aí? Por favor. Tem áudio? Não, tá bom. É só a imagem, agora ele está falando, né? E pelo que ele passou, Capo de Casa, nesses 4 anos, principalmente com o Congresso norte-americano, não digo tanto com o Senado, que o Senado os democratas têm a maioria, mas o que ele passou com a Câmara, que fez obstáculos para todas as suas propostas, realmente vencer, para ele foi emocionante. Professor, né? dá para colocar o vídeo com o áudio original, por favor? É possível? Só para a gente... Muito obrigado. Viu? And have dignity, to make sure that the people didn't have to go to the emergency room to get health care. And you know, I ended up being a community organizer out in the south side of Chicago. So a group of churches were willing to hire me, and I didn't know at all what I was doing. And you know, the work that I did in those communities changed me much more than I changed the communities. Because it taught me the hopes and aspirations. Nós vamos ver o discurso inteiro ou só um pouquinho antes dele? Olha, volta comigo, dê um crepe na fita, por favor, volta comigo, dê um crepe na fita. Coloca só um pouquinho antes, para a gente não vai ter tempo de ver todo o discurso, viu, Camila? E antes de voltar aqui com os nossos convidados, eu gostaria de registrar aqui alguns e-mails que eu recebi. Tá no ponto? Então vamos soltar, agora vai. Vamos lá. Tô parecendo o meu Palmeirinha. Aí ele se emociona. E vê que é um discurso de improviso, né? Ele não está valendo nada. Aí o professor Fernando Chagas está falando muito bem. Um discurso de improviso, o que não é comum, não é? O que não é comum. O que não é comum, diferente do nosso querido Lula, né? E numa semana marcada pela questão do furacão, do Sandy, sim, lá, da tempestade. Até porque me parece que a ação do Obama de ter parado a campanha para se dedicar, e deveria, porque era o presidente, a uma ação tão desastrosa como foi o incidente, me parece que os americanos foi diferença também na eleição. E ele sempre foi um defensor do meio ambiente. Então, até aquele americano mais radical, o prefeito de Nova York, que aí também não é radical, né? Ele foi consciente e admitiu que realmente tinha que se unir ao Obama para resolver aquele problema que ocorreu em Nova York, New Jersey, de uma forma geral, pegou a costa leste dos Estados Unidos. Ele foi, inclusive, muito elogiado pelo governador de Nova Jersey, que é republicano, que é um dos principais opositores. Vamos ver o mapa de eleição? Dá para colocar o mapa de eleição dos estados para a gente ter uma noção, não é? E os nossos convidados vão poder comentar. E é bem dividido o Capo de Casa, né? Olha só. O Obama é em azul, não é? Nas costas. É em vermelho. Normalmente, Capo de Casa, o Partido Democrata ganha nas costas, né? E no centro, normalmente ganha o Partido Democrata. Só que dessa vez também, como eu já falei, Colorado e Nevada, que deveriam, em tese, tender para os republicanos, dessa vez votou com Obama, votou com os democratas, né? E lembra muito a história dos Estados Unidos, não sei se os professores concordam, né? A Confederação vota com um partido e a União vota com outro partido, né? Como sempre houve aquela conflagração, né? Do norte contra o sul. Professora, quer fazer uma avaliação? Em cima do mapa de eleições dos estados? Eu? Quer fazer alguma...
Algum comentário, professor? É interessante a gente pegar, né, o setor mais progressista, vamos dizer assim, do lado oeste, né, dos Estados Unidos. Você tem uma votação expressiva do Obama. É importante, principalmente a Califórnia, né, que é o maior colégio, com 55 votos. É importante vencer. E você percebe também um domínio ali na Flórida, muito em função dos hispânicos, né, de uma presença hispânica que garantiu uma vitória apertada, mas garantiu a vitória do Obama. E é também um outro colégio importante. E a região tradicional dos democratas, né, que é a região nordeste dos Estados Unidos, onde você tem a forte ligação com aquela indústria mais tradicional, com os sindicatos, onde os democratas têm ainda uma presença bastante forte e que é uma região onde esses pacotes de incentivo econômico, desenvolvimento são bastante importantes, porque é a região onde o desemprego é mais latente. E salvou a indústria automobilística. Automobilística. Que foi tema de um dos debates, né? Pegou Ohio, Michigan e Wisconsin, que são 3 setores, 3 estados, né, que dependem muito da indústria automobilística. Por isso está em azul. É interessante. E num dos debates, eu achei curioso, no segundo debate, porque diferente no Brasil, né, fazer essa comparação que é tudo sempre amarrado. Tudo amarrado, você não pode extrapolar o tempo. Olha, o debate de uma forma tranquila, inclusive com acusações, né, principalmente na área automotiva, né, quando um acusou o outro de determinadas ações comerciais, né, mas me parece que o Obama tentou a todo custo evitar o desemprego, mas a economia não reagiu como não vem reagindo. A Espanha alcançou 6 milhões de desempregados, o que mostra que é uma crise mundial, né? Não está só num país, enfim. Nós temos até que ficar preocupados com isso, eu acho. Temos, professor? Temos, professor? Temos, claro. O mundo globalizado como nós estamos, que claro que o que acontece nas outras economias acaba atingindo também, mas cedo ou mais tarde acaba atingindo a nossa economia. E Capo de Casa, o nosso subprime aqui são os financiamentos dos automóveis, não são os financiamentos dos imóveis, são os financiamentos automóveis. A Espanha agora, esse final de semana, uma segunda pessoa que ia ser despejada, acabou se suicidando, e o principal banco que faz esse tipo de hipoteca suspendeu os despejos até tomar pé da situação, porque, inclusive, essa pessoa que faleceu, essa segunda vítima, ela era política, era uma ex-política envolvida com as questões políticas na Espanha. Então, a crise que nós estamos vivendo e que os Estados Unidos, como o professor colocou muito bem, vem patinando no seu PIB, nós vamos ter interferências diretas aqui no país. O senhor acha que você acha que com a eleição do Obama isso pode ser minimizado ou não? Bom, a relação Brasil-Estados Unidos tem sido a mais positiva possível, além de ser uma relação histórica, né, de muito tempo, desde o Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, mas nesses últimos momentos, a gente, de certa forma, tem ajudado a desenvolver a economia americana, tanto que a questão da facilidade para os vistos hoje né? estão impressionantes. E o brasileiro tem ido bastante, tem consumido bastante, então tem favorecido. E até as questões, vamos dizer, mais polêmicas, por exemplo, eles têm que ver no Congresso também a próxima Farm Bill, que na verdade são as leis de subsídio agrícola, né, que eles vão estar discutindo. E o Brasil há 10 anos tem um problema, principalmente com o algodão, a gente teve com a laranja, né, mas agora com o algodão, há 10 anos, e o Brasil, assim, as retaliações que foi permitido pelo OMC o Brasil fazer, foram bastante tranquilas, bastante, de certa forma, consensuais. A gente chamou, conversou, teve todo um diálogo, e então a relação está bastante próxima, e acredito que a crise vai afetar o Brasil? Afeta, como afeta o mundo todo. Mas o acerto na política econômica do Obama, né, no sentido de tentar retomar, também vai ser benéfico ao Brasil. E ele sabe que, de certa forma, o Brasil participa disso, né? O Brasil é um dos poucos países no mundo que os Estados Unidos mais exportam do que importam. Então, para eles, assim, a nossa relação é bastante positiva, né? E a gente tem conseguido se consolidar, o diálogo é esplendoroso, e mais a Dilma, em abril, esteve lá e falou espero que seja um bom presente para os próximos meses e para os próximos anos. Quer dizer, ela já deixou clara a intenção de voto. Se ela fosse uma eleitora, com certeza seria uma eleitora democrata. Professor? Com o Brasil, a relação está muito boa. O que me preocupa é com a América Latina. Não está no farol dos Estados Unidos, fosse com Mitt Romney ou com Obama,
a América Latina de uma certa forma, e com a América do Sul. Agora, com o Brasil, eles têm muito interesse no Brasil. O que me preocupa nessa relação Estados Unidos e o Brasil, nós estamos do lado do Atlântico. E hoje o Atlântico não é como no século passado, que as relações internacionais eram feitas no Atlântico, Europa, Estados Unidos e América do Sul. Agora, os Estados Unidos estão mais voltados para a Ásia. E nisso ele conta muito com o Peru, com o Chile e com o outro lado, o Japão, com a Coreia. Até tem irritado muito os chineses, né? Os chineses não estão vendo com bons olhos essa relação dos Estados Unidos com os países asiáticos usando o Pacífico. Então, o que eu vejo, o Brasil ele tem que avançar mais para o lado do Pacífico, utilizar, não deixar o Atlântico de fora. Mas fortalecer, né? Fortalecer. Agora, em termos internacionais, a grande preocupação dos Estados Unidos está ali no Oriente Médio, né? Aliás, eles já retiraram do Irã, o seu grupo militar do Irã, deve retirar do Afeganistão, né? Agora, vamos ver como vai ser essa relação dos Estados Unidos com Israel. Que o Netanyahu é, de um lado, muito radical e precisa ter um melhor diálogo com o Oriente Médio. Até porque o Oriente Médio está mudando muito rápido, acho que eu chamo de primaveras, né? São várias primaveras, né? E nós precisamos ver como que vai se dar a situação na Síria. E dependendo de como se dá a situação da Síria, o comportamento de Israel vai ter que ser muito diferente. E o Obama vai forçar esse diálogo, como a professora falou. Agora, o Brasil, nisso tudo, está bem situado. Precisa abrir um pouco mais de espaço para o Oceano Pacífico. Professor, a relação vai ser boa? Com a eleição do Obama, o Brasil pode ficar tranquilo? Sem dúvida. Tenho certeza que sim. Economicamente falando, é lógico, né? Sim, porque economicamente também. Veja, o presidente Obama e a presidente Dilma firmaram vários acordos de cooperação. Esses acordos vão ser concluídos. E como o professor falou, Estados Unidos e Brasil já têm laços históricos, já tem uma relação de cooperação muito forte, histórica mesmo, já tem uma relação de amizade, de respeito mútuo. Então, não tem por que isso se desfazer. Vai continuar, vai melhorar. Agora, no campo comercial, também tende a melhorar cada vez mais. O Brasil respeita as regras da OMC, os Estados Unidos também. Veja, teve esses problemas aí pontuais de subsídios, o Brasil ganhou, o Brasil foi vitorioso na OMC contra duas controvérsias, dois painéis contra os Estados Unidos, a questão do algodão, a questão do suco de laranja, eu acho, né, sim. professor? Uhum. E o Brasil saiu vencedor, quer dizer, nisso, isso mostra que o Brasil hoje não está numa posição de inferioridade, não, está numa posição de igual para igual entre as economias do Brasil e dos Estados Unidos. Eles têm uma posição, uma condição de respeito mútuo, e creio que isso só vai se aprofundar cada vez mais. Não sabemos se o candidato Mitt Romney tivesse ganhado, né, se isso ia modificar. Me parece que não. Como eu disse, as relações Brasil-Estados Unidos são históricas, têm um ótimo relacionamento há bastante tempo. Mas é claro que, continuando com um presidente, uma pessoa que já é conhecida, já esteve aqui no Brasil, já aprofundou os laços de amizade com o nosso país, já esteve aqui com a sua família, a presidente Dilma também já esteve lá. É claro que o relacionamento vai ser bem mais tranquilo, não é? E acho que a questão do Oriente Médio também, que o professor falou, nesse ponto também vai ser muito bom com o presidente Obama continuando, né, à frente dos Estados Unidos, porque ele já demonstrou que não é um presidente belicista, ele é contra as intervenções, ele procura o diálogo, ainda que mesmo com o Irã, apesar de que neste primeiro mandato esse diálogo ficou quase que esquecido, mas de qualquer maneira ele não manifestou nenhuma intenção belicista, nenhum confronto armado, o que é muito bom, não só para os Estados Unidos, não só para o Irã, mas para o mundo todo, né? Da mesma forma com a Síria também. E a questão de Israel, inclusive, ele não
ele não simpatiza muito com o primeiro-ministro, o Netanyahu. Eles têm um certo atrito, exatamente por isso. Porque o Obama ele sempre teve essa postura de conciliador, de tentar solucionar os conflitos internacionais de maneira pacífica, que é a melhor coisa que se tem a fazer. A guerra hoje é um ilícito internacional. As intervenções chamadas de caráter humanitário, né, por assim dizer, elas também são muito específicas, são exceções das exceções, não é em qualquer situação que se faz, e isso não pode ser utilizado como formas de solucionar um conflito internacional, de forma nenhuma. Só em casos muito específicos. Se você permitir, até complementando o raciocínio da professora, o Obama ele não expressa isso e jamais expressaria. Ele sabe que os Estados Unidos hoje não são mais um país hegemônico. Eles são o mais importante do mundo, mas não são mais hegemônicos. Ele precisa desse diálogo com os emergentes, com a América do Sul, diálogo com o Oriente Médio, diálogo com a China, diálogo com a Ásia. Então, esse pensamento do Obama favorece muito o diálogo, em vez do republicano radical, que poderia até incentivar um ataque de Israel ao Irã. Um ataque do Israel ao Irã, a gente não sabe quais seriam as consequências disso. As consequências, né? Nós vamos ter que fazer um breve intervalo. É muito rápido, fique aí, eu volto já. Não. Estamos de volta ao vivo. Eu tô comentando com o meu amigo Fabinho. Mostra o Fabinho, por favor. Que eu estive... Eu vou trazer aqui para o Fabinho a camisa, os meus telespectadores. Fabinho, a camisa do Palmeirinha. Nós vamos trazer, vou dar de presente para você, para o meu amigo Uriel Vilas Boas, que é o Esporte Clube Palmeirinha de Porto Ferreira. Vou dar um abraço. Deixa eu lembrar os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Eu quero agradecer aqui, lembrar o meu amigo Márcio Valdívia. Ele me mandou um e-mail lembrando que na Unisantos, no próximo dia 22 de novembro, vai acontecer às 5 da tarde a audiência pública para a discussão do empreendimento Saipem, que
que vai ser instalado no Guarujá, não é? Na área do SING, mas que com certeza trará impactos para os moradores da Ponta da Praia e, enfim, para toda a região, que interfere diretamente na entrada do canal do estuário. O Valdívia, ele é morador da Ponta da Praia, sócio do Internacional, está muito preocupado. Nós vamos estar divulgando, viu, Valdívia? E também, possivelmente, eu faço um programa para discutir os impactos da empresa italiana Saipem no SING, que não era um lugar adequado, né? Eu já disse isso, acho que aquela área é uma área muito nobre para receber uma indústria pesada, porque ela vai fazer tubo, né? Ah, mas é tubo para prospecção em alto mar, mas é tubo, não deixa de ser tubo. Acho que o SING deveria receber um empreendimento de acordo com a majestade ou a magnitude daquela área, que realmente é uma das poucas grandes áreas nobres que nós temos ali na entrada do estuário. Quero mandar um abraço, antes mandar um abraço para o meu amigo Adib, Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. Agora sim, obrigado à distribuidora Edmari, que me mandou a revista Viagem, edição de aniversário, muito obrigado. E também acabo de receber a revista Veja e fala do Obama. Deixa eu tirar aqui. Obama, a força da demografia na sua reeleição, nas transformações globais. Hoje nós estamos comentando aqui no programa sobre esse assunto. Muito obrigado à distribuidora Edmari, Editora Abril. Quem nos apoia também, a Ozan, www.ozan.com.br. E quero agradecer, meu amigo Edson Carpentieri, me mandou o Jornal da Orla, Inimigo Invisível, falando da hepatite, realmente muito preocupante. E o jornal, este é o de domingo, e nós temos aqui o de sábado. Muito obrigado ao Edson Carpentieri e a toda a equipe do Jornal da Orla. E lembrando dos cursos do INCATEP. Sempre importante destacar que as operações portuárias vêm crescendo de forma significativa. São muitos os terminais que vêm se instalando e a contratação de mão de obra qualificada é fundamental. E aí entra o INCATEP, é o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, não só da nossa região, mas de todo o Brasil. Reconhecido pela Marinha, com todo um trabalho na área de qualificação portuária, com cursos diversos, inclusive offshore, inclusive em plataformas. Os cursos do INCATEP são referência em todo o mundo. Nós já trouxemos aqui alguns alunos do INCATEP de outros países, monitores de outros países. O INCATEP sai na frente na qualificação da mão de obra portuária. INCATEP, o primeiro e verdadeiro Centro de Excelência Portuária. Olha, quero parabenizar aqui o Júlio, oficial de justiça lá de Cubatão, da Justiça Eleitoral de Cubatão, veio me intimar aqui, pessoa educadíssima, gentil, muito obrigado aí pela forma educada, importante. A gente fala oficial de justiça, pensa que camarada mal educado. O Júlio, uma pessoa educadíssima, me trouxe aqui uma notificação, não é, da coligação para Cubatão continuar mudando, encabeçada pelo PT. Eles estão aqui bravos com um programa que nós fizemos no dia 5 de outubro, onde os convidados aqui fizeram críticas à administração municipal. Olha, é por isso que nós temos que repensar as reeleições, não é? Porque nós temos uma legislação eleitoral muito rígida, você não pode comentar nada, você não pode falar nada, é muito rígida. E aí, aquele governante que pretende sair a uma reeleição, acaba ficando uma coisa confusa. Ele continua mandatário, não é? Ele continua gestor, a maioria das vezes, são poucos aqueles que têm a dignidade que o Mário Covas tem de se afastar do mandato para poder disputar um cargo. Acho que deveria ser obrigatório o afastamento, não só do executivo, mas do legislativo também, né?
uma coisa um tanto complicada. Você disputa uma eleição ou uma reeleição no mandato. Isso, os números mostram que nos anos de eleição, o volume de trabalho do legislativo diminui, né? O volume do trabalho do executivo, em alguns casos, também diminui. E neste programa que há essa discordância da coligação comandada pelo PT lá em Cubatão, eles discordam, acham que foram criticados, mas na verdade o que foi dito foi em razão da crise econômica que a cidade de Cubatão vem vivendo e que nós já estamos alertando desde novembro do ano passado, quando apresentamos os números da diminuição da arrecadação da cidade de Cubatão. E, infelizmente, isso acabou refletindo, apesar da gente estar acompanhando os fatos, acabou refletindo depois da eleição. Para piorar, hoje há uma greve de ônibus em Cubatão. Eles entraram em greve por tempo indeterminado, os 300 motoristas, às 5 da manhã desta segunda-feira, por causa dos salários atrasados. A greve tem 100% de adesão, os ônibus não saíram na rua hoje. Às 6 da tarde haverá uma nova assembleia para discutir e amanhã, 1 da tarde, uma mesa redonda com a gerência regional do Ministério do Trabalho. É importante, algumas pessoas podem não entender, a greve, os motoristas são funcionários da aviação Translíder, não é? E alguém pode dizer, puxa, mas a empresa não paga o salário e a prefeitura é culpada? Não é verdade. É porque o município de Cubatão é o único município na Baixada Santista que paga um subsídio para a passagem. Além do valor que você paga na roleta, há um subsídio da prefeitura. Esse subsídio não está sendo repassado. Portanto, a empresa ficou em dificuldades e não conseguiu honrar com os seus compromissos de salário com os funcionários. A prefeitura de Cubatão mandou uma nota com relação à paralisação do serviço de transporte coletivo, né? E é uma nota um pouco extensa, eu não vou conseguir ler toda a nota, né? Tá aqui, o Rubinho vai mostrar, mas quero dizer aqui, tá aqui a nota, ela é um pouco extensa, mas ela diz o seguinte: a administração municipal reitera que não foi informada oficialmente de nenhuma paralisação dos serviços, o que causou mais prejuízos e transtornos à população. Ela ressalta o comprometimento com a cidade demonstrado pelos permissionários de transporte alternativo, que não vem medindo esforços para garantir o atendimento aos usuários do transporte público. Aqui a prefeitura de Cubatão. Mandar um abraço especial aos meus amigos do Jornal da Orla, que eu já falei, do Edson Carpentieri, mas Jornal da Orla e Diário do Litoral, que hoje repaginado nas bancas, não é? Diário do Litoral comemorando 14 anos de existência. O Diário do Litoral e o Jornal da Orla tem uma parceria incrível. Você comprando o Diário do Litoral nas bancas, às quintas e aos domingos, você recebe inteiramente grátis um Jornal da Orla. Jornal da Orla, Diário do Litoral, a parceria que deu certo. Nós temos que fazer um breve intervalo no Ação e Reação. É muito rápido, fique aí, eu volto já.
Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. Professor, vou aproveitar que o senhor está aqui. O São Vicente e Cubatão não vão realizar queima de fogos e shows durante a virada do ano. O Billy, quando assumiu, já disse, a primeira coisa que ele disse, a coisa está séria e nós temos que conter os gastos, não é? O que me parece é que os orçamentos estão sendo discutidos e realizados, mas no ano efetivo do orçamento não é bem aquilo, né? E os municípios acabam ou gastando mais e no final do ano tem que fechar todas as torneiras e não consegue se programar. O orçamento, na realidade, é uma previsão, e normalmente uma previsão feita em cima do crescimento. Aqueles que acreditaram que o crescimento do Brasil seria de 4 e 4,5... Quebraram a cara. Quebraram a cara, porque não veio... Será que chega a 1,5? Vai ser 1,2. 1,2? 1,2. Isso impactou principalmente no município de Cubatão, que depende muito do ICMS e das indústrias. Esse nome que eu discordo, desindustrialização, que eu não vejo desindustrialização, eu vejo falta de competitividade, acabou derrubando a indústria vai crescer menos de 1%, afeta o ICMS e município, que nem Cubatão, que depende basicamente de ICMS, quando deveria incentivar a sua arrecadação em IPTU e ISS, acaba sentindo. E São Vicente tem a receita per capita menor dos 9 municípios da Baixada Santista. E realmente o município de São Vicente tem que fazer uma revisão dos seus gastos correntes, porque não há condições com esses gastos correntes do município manter essa situação. Então o Billy não tem outra alternativa, não tem alternativa que não seja inicialmente cortar todos os gastos para tentar recuperar o município de São Vicente. Acho muito mais difícil o município de São Vicente do que Cubatão. Cubatão, no meu modo de entender, está faltando uma melhor gestão financeira dos recursos públicos. Aliás, Cubatão... Porque o orçamento é significativo. Significativo. Né? É um orçamento com mais de 1 bilhão para uma população com menos de 200 mil habitantes, de 300 mil habitantes. Então, o que está faltando, no meu modo de entender, como um financista, é uma melhor gestão dos recursos arrecadados e recolhidos em Cubatão. Muito bom. Professor, o Jorge Oliveira, da Zona Noroeste, ele está dizendo que se o fato do Obama chorar não representou um teatro, como acontece com alguns políticos no Brasil. Eu acredito que não, em cima de vários eventos, seja dos 4 anos que ele teve de dificuldade para recuperação, e dos ataques que foram bastante efetivos à sua administração e também do momento específico do furacão, da tempestade de Sandy, que ele acabou se engajando, participando, vendo, né? Ele até fala no discurso, num momento que a gente pôde assistir, que ele aprendeu muito mais com as pessoas do que as pessoas poderiam ter aprendido com ele. Então, acho que, não acredito que seja disso, porque ele não precisa, né, nessa representação e não faz parte, ele não é, vamos dizer, um político de clichês nesses pontos. O Fernando, o Henrique César, da Ponta da Praia, qual a sua opinião sobre a relação econômica entre Cuba e os Estados Unidos, que depois de 30 anos, agora com o Raul Castro, volta a ter relações e também com o Brasil? Pelo presidente Obama, já teria terminado o embargo dos Estados Unidos a Cuba. Porém, o Congresso Nacional dos Estados Unidos não permite que haja essa quebra do embargo. E o Congresso dos Estados Unidos, se o Senado, a maioria é democrata, na Câmara, a maioria continua sendo republicana e os republicanos não vão ceder nesse aspecto. Aliás, vai haver um embate muito grande entre o Obama e o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos representantes dos Estados Unidos, devido ao abismo fiscal. É o que os professores falaram, né? Vai ter que aumentar tributos dos ricos e sem cortar demais os programas sociais. Isso vai haver um embate muito grande entre o Obama e a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é dominada pelos republicanos. E nesse ponto, essa é a opinião dos professores, os republicanos mudam a sua forma de dialogar com o Obama ou eles vão ter uma reação muito negativa do povo americano. Quer comentar, professor? Acho até interessante destacar na questão do programa de saúde que os republicanos acreditavam que seriam, na Suprema Corte, eles teriam a vitória e resolveriam o problema e não teriam o desgaste político de evitar. Só que pela primeira vez em muito tempo nos Estados Unidos, um juiz nomeado pelos republicanos mudou seu voto e foi aprovado. Então eles ficaram agora sem saber e agora aguentar o peso político de um corte no programa de saúde seria desastroso politicamente. Professora, a Rosa Maria do Imarapé, ela pergunta se a senhora acredita que as mulheres
nos Estados Unidos as mulheres têm mais consciência política que... perdão. Se a senhora acredita que nos Estados Unidos as mulheres têm mais consciência política do que aqui no Brasil, já que elas fizeram a diferença para o Obama e aqui a Dilma não teve esse ganho em sua eleição, ou esse voto em sua eleição, enfim. Mas a diferença das mulheres nas eleições... Eu acredito sim. Eu acho que as norte-americanas têm muito mais consciência dos seus direitos do que as brasileiras. Não só as brasileiras, mas as latinas em geral, as mulheres da América Latina em geral. Elas não têm tanta consciência dos seus direitos. O movimento feminista começou na Europa, teve uma influência bastante grande nos Estados Unidos, depois é que chegou aqui no Brasil. Então isso realmente já é uma característica histórica. As mulheres norte-americanas têm sim, têm muito mais força política e têm mais consciência dos seus direitos também. Eu acho que agora, aqui no Brasil, as mulheres estão começando, não só no Brasil, na América Latina. Veja, aqui no Brasil, tá certo que em algumas cidades, por exemplo, Santos, perdemos, as mulheres, né, perderam a representatividade, que já não era muito grande, mas... né? Apenas uma vereadora, menos de 10%. Mas, por outro lado, veja, nós temos uma presidente, temos uma presidenta, né, como ela gosta de ser chamada, temos uma presidenta, temos a prefeita de Peruíbe, de Cubatão, do Guarujá, então, na Argentina, uma presidenta, no Chile também tivemos a Michelle Bachelet. Então, eu acho que... Apesar que na Argentina ela está... o panelaço. Não está nada boa a situação situação da Cristina Kirchner lá, né? Mas, enfim, eu acho que... Na verdade, eu acho que concluir... ficou muito claro a posição dela de não querer uma imprensa... esse é o problema, né? De criar uma certa ditadura lá. 2 semanas, 3 semanas atrás, aconteceu em São Paulo um congresso internacional de jornalismo e os representantes do Clarim estiveram lá e demonstraram a sua preocupação quanto à situação da empresa e a situação da imprensa. Ela quer quebrar empresa o Clarim. Imprensa, ela Exatamente. quer quebrar... Pegou o monopólio do papel, jornal, né? Que é um absurdo, então, né? imagina, não pode. Só os responsáveis, os empresários pelos jornais, têm que comprar o papel do governo. Se vocês não quiserem vender... Ou se alia ao governo da Cristina Kirchner, ou ela tenta quebrar, como é o caso do El Clarim. O La Nación já até recuou, né? O El Clarim, ela chegou a mandar, acho que há uns 2 anos atrás, ou um pouco mais, fiscais do fisco argentino. O Luiz, mandar um abraço, falando em argentino, mandar um abraço para o meu amigo Héctor Urrunian, que está na Espanha e sempre assiste o programa pela internet. Muito obrigado, um grande abraço para o meu grande amigo Héctor Urrunian, argentino, que está atualmente trabalhando na Espanha. O Luiz Gama, do Boqueirão. Professor João, qual o aprendizado para os jovens no curso de Relações Internacionais? Os adolescentes aqui procuram entender o que acontece em outros países? Não apenas em relação à política, mas em outras áreas? Os adolescentes, os jovens em geral, vamos dizer assim, eles aprendem das relações internacionais sobre vários aspectos, mas principalmente a questão política, econômica, né, que faz parte, também uma visão histórica e aqui até pela própria tradição de Santos, a questão do direito também, que acaba interferindo e o quanto isso afeta as relações entre países, entre organismos internacionais e a sociedade civil internacional como um todo, assim, de maneira bem rápida. Muito bom. Deixa eu perguntar aqui o Uriel Vilas Boas, do Campo Grande. Fernando, como você encara o fato do Obama ter tido uma votação quase idêntica ao seu adversário? Que reflexo isso pode ter no seu governo? Ainda mais que ele tem minoria na Câmara. O republicano ficou com maioria, não lembro se no Senado ou na Câmara. Na Câmara dos Representantes. E o democrata ficou com maioria no Senado. No Senado, né? E embora aquilo que eu falei, Uriel,
Um abraço para o Uriel. O Uriel é contemporâneo meu de jornalismo, né? Embora, Uriel. o grande Uriel. Palmeirense. Palmeirense também. Fanático. Dá um abraço para o Uriel. Estudei com ele, mas eu não sabia que ele era palmeirense. Fanático. Felizmente o Uriel não é santista, né? Mas no caso, embora essa diferença tenha diminuído, eu vejo o Obama muito fortalecido, telespectador Uriel. O Obama foi reeleito numa situação muito especial. Qualquer outro presidente teria perdido essa eleição. E o Obama venceu. E se os republicanos não mudarem as suas atitudes, as suas decisões no Congresso Nacional, principalmente, como eu já falei, na discussão do abismo fiscal, o próprio republicano ele vai rejeitar os mais radicais, principalmente o Tea Party, que é liderado por uma mulher, Sarah Palin, né, vai rejeitar a proposta dos americanos. Aliás, essa eleição já mostrou que o americano rejeitou essa forma de fazer obstáculo para tudo que Obama pretendia apresentar. Ou o Partido Republicano muda no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Representantes, ou ele vai perder o seu próprio eleitorado. E o americano, de uma forma geral, ele vai culpar não o democrata ou Obama por um fracasso nesses próximos anos. Com certeza vai culpar o radicalismo, principalmente do Tea Party, dos republicanos. Muito bom. Eu tenho duas perguntas aqui. Eu vou aproveitar o Valdomiro Trento do José Menino. O Valdomiro liga muito no painel regional? Bastante. Impressionante. O Uriel também. O Uriel também, né? Olha, são os telespectadores assíduos. Inclusive, eu trouxe um presente para o Uriel. Eu estive em Porto Ferreira e trouxe uma caixa de canecas. São 50, 60 canecas. Porto Ferreira é a capital da cerâmica. Tem as fábricas de cerâmica lá. E eu trouxe uma caixa, fiz um investimento de quase R$100 e trouxe uma caixa, mas tem umas 50, 55 canecas. Com né? Palmeiras? Não. Lá é o time de Porto Ferreira é o Palmeirinha. É o Esporte Clube Palmeirinha. É verdade, viu, Uriel? É verdade. Eu trouxe a caneca para os meus amigos. O Valdomiro Trento José Menino, ele diz o seguinte: as eleições dos Estados Unidos, ganhe democrata ou republicano, irão cuidar dos interesses do seu país, o que está correto. A OAB entende que os juízes dos tribunais, ele faz essa observação dizendo que as eleições, independente de quem vai ganhar, eles cuidam dos interesses dos seus países, o que ele acha correto. Aí ele faz a seguinte observação: a OAB entende que os juízes dos tribunais superiores deveriam ter um mandato até 10 anos para oxigenar o sistema e acompanhar as mudanças sociais e políticas que acontecem no Brasil e no mundo. Eu vou dar 30 segundos para cada um comentar. Vou começar com o professor João. Olha, Nós falamos nisso, né, um pouquinho antes. Eu acredito que assim, o nosso sistema, a gente faz muitas críticas, mas o nosso sistema é bastante razoável. Se você fizer uma comparação com o sistema constitucional da França, as decisões são secretas. Quer dizer, a gente vê, acompanha, vê o que está sendo debatido, e mesmo nessa perspectiva de tempo, nesse episódio da ação penal 470, quem se destacou, né, lógico que teve o relator, o revisor, que a gente acabou sendo bastante debate, mas do ponto de vista de eficiência e de conhecimento foi o ministro Celso de Mello, que é o mais antigo da casa. Então, quer dizer, talvez acho que não é tão a ferro e fogo, não, e acho que 10 anos você fica muito preso a políticos que recentemente foram eleitos. Professora? Também sou contra. Eu acho que o sistema que nós temos não é o perfeito, mas é o melhor. O fato de se colocar também eleições para o Supremo Tribunal Federal, ora, eleições também não são um sistema perfeito, tem os seus vícios, tem os seus problemas. Como vamos eleger esses ministros? Quais os interesses que terão por trás disso? Não vejo uma boa opção, não. Eu prefiro como nós temos hoje o nosso sistema. Professor. Rapidamente, o pensamento norte-americano. O americano, principalmente aquele branco de pescoço bem branco, ele só olha um umbigo. Por isso que ele não deu importância para a morte do Bin Laden nessas eleições. O que decidiu essa eleição foi a questão econômica dentro dos Estados Unidos, que para o americano, apesar de tudo, o Obama evitou o desastre. Foi um momento muito difícil, né? Os americanos viveram essa tragédia que marcou demais a história
Americana. Quero agradecer ao professor João. Professor, muito obrigado, viu, pela participação. Augusto, à disposição. Muito obrigado. Professora, muito obrigado, viu? Obrigada, Augusto. À disposição. Fernando, um abraço para você. Um abraço. Felicidade. Quando é que você vai no painel regional essa semana? Quarta-feira. Já sabe o tema ainda não? O tema ainda não sei, ainda vai Então, ser decidido. Muito bom. Às 10 e... Qual horário? 10 horas. 10 horas, 10 horas. painel regional comandado pelo jornalista sempre atuante Boturão. Edgar Boturão. Edgar Boturão. Muito obrigado pela participação dos nossos convidados. Nós estamos indo embora. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Santa Cecília TV. Uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.